Boa noite, a paz. Hoje o dia foi super corrido, então vou deixar uma palavra rapidinho aqui hoje. Me propus todo dia tentar deixar uma palavra aqui para vocês, tá? Essa fica em Salmo 37, a partir do versículo 23. Fala assim: Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-te no teu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece-se sempre, empresta, e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem, e viverás para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria, a sua língua fala do juízo. A lei do Senhor está em seu coração, e os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita ao justo e procura matá-lo. O Senhor não deixará em suas mãos e nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. A palavra do Senhor diz que é os seus santos. Na Bíblia, qual que é o significado de ser santo, né? Santos do Senhor, porque tem um salmo que fala: louvai todos vós que sois seus santos, né? Louvai ao Senhor. Santo significa ser separado para um propósito. Quando nós, aceitamos Jesus, porque a salvação, ela é algo que foi nos dado gratuitamente pela fé em Jesus Cristo. Mas existe espiritualmente um caminho. Tem algo que a gente precisa fazer, que é uma escolha. E ela está lá em Romanos 9. Vamos ver onde está Romanos aqui na minha Bíblia. Romanos 9. Aleluia. Perdão, Romanos 10, a partir do versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porque não há diferença entre judeu e grego. Porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, irmãos, quando Deus fala aqui no Salmos 37, né, que 28, que fala: porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos, eles são preservados para sempre. O que ele está falando aqui? Quando você confessa com a sua boca, porque aqui Paulo, na carta de Romanos, ele fala o seguinte: olha, no versículo 8 ele fala: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E essa é a palavra da fé que nós pregamos. Porque ele falou assim: nós pregamos em poder, para que a fé de vocês não se apoie em nós. Mas se com a sua boca você confessar e no seu coração você crer, você será salvo. Você precisa confessar. E sim, existe uma diferença quando você confessa Jesus como o seu Salvador. Porque se tu confessares com a tua boca
que o Senhor Jesus é seu Salvador, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Imediatamente no mundo espiritual, uma separação, porque todos nós nascemos criaturas. Agora nós fomos feitos filhos de Deus, reconciliados com o Pai, através de Jesus Cristo. E só há essa reconexão quando você confessa Jesus como seu único Senhor e Salvador. E essa confissão precisa ser falada, porque você nasce com seu livre-arbítrio e você vai viver com ele a vida inteira. Mas quando você confessa o Senhor Jesus, você está aceitando um senhorio sobre a sua vida. Aí o seu livre-arbítrio, as suas escolhas, você continua tendo. Mas quando você escolhe ter um Senhor, ele vai comandar. A palavra diz que imediatamente você é separado, porque você é santificado pelo sangue de Jesus, separado para esse propósito. E o Espírito Santo, a palavra diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele vem habitar em nós, porque o Senhor nos dá esse Espírito Santo, o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E a palavra fala em João que ele foi enviado para nos consolar e também para fazer a gente andar e lembrar de todo o caminho que Jesus nos ensinou. Vai haver o quê? Transformação. A palavra fala que o Espírito Santo chega e vai varrer a casa, vai limpar. Então, você começa a ser separado. E aí, aquilo que você gostava, de repente, você não vai gostar mais. Seus gostos vão mudar, seus olhos vão se abrir, seus ouvidos vão abrir. De repente, hoje você escuta uma música que, depois que acontece essa confissão, depois que o Espírito vem habitar em você, de repente você vai escutar aquela música de uma forma diferente, que você vai prestar atenção nas palavras. E de repente aquelas palavras que são ditas ali naquela música já não tem mais nada a ver com o que você acredita. Então, há uma transformação. Os passos de um homem bom é confirmado pelo Senhor. E ele ama o juízo. E ele protege os seus santos, os seus protegidos. Mas você só se torna um separado, um santo, ou seja, santificado pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, quando você aceita ele no seu coração. Isso não é uma religião. Isso é uma posição espiritual que você fala no mundo espiritual. Deus, eu entendi que só há um caminho, que é Jesus Cristo. E para eu chegar ao Senhor, eu preciso confessá-lo como Senhor e Salvador. Cumprir o que fala em Romanos 10, 9. E tudo muda. Quando você confessa, tudo muda. E a partir daquele momento, você vai ser separado. E as promessas que estão na Bíblia, elas começam a te alcançar de uma maneira intensa e sobrenatural. Do dia que eu fiz a confissão que Jesus é meu Salvador, é o meu Senhor, ou seja, eu o obedeço, eu me esforço para andar dentro dos ensinamentos de Jesus, e não é um esforço ruim, não, é gostoso, porque eu começo a entender que quando eu nego a mim mesmo e eu sigo a Jesus, eu ganho muito, porque sai o fardo pesado e entra o jugo de Jesus, que é leve e é suave. Ele ajuda a gente a carregar a carga. O Espírito Santo nos guia em todas as coisas, ele nos sustenta, nos levanta, nos consola. E assim, se hoje você sente que falta alguma coisa, que você tá feliz às vezes, né? Às vezes você tá passando uma tribulação, mas às vezes você tá feliz. Mas às vezes você sente algo lá dentro do teu coração que falta. E eu sentia. E às vezes eu escutava a pregação, né?
Os outros falavam, você quer vir aqui aceitar Jesus e tal? E eu falava, não quero ir lá, eu já tenho Jesus, né? Eu pensava desse jeito, eu já tenho Jesus. Aí um dia, fora do culto, eu fui conversar com uma pastora, com a minha pastora, que me batizou, né, com a pastora Vanete. Ela falou assim pra mim, eu fui perguntar pra ela, eu falei, pastora, por que eu tenho que aceitar Jesus? Por que eles falam isso? Ela abriu a palavra e me mostrou essa palavra. Falou, porque em Romanos 10, 9, está escrito que se você confessares com a sua boca que o Senhor, que Jesus é o seu Senhor, e no teu coração você crê que ele ressuscitou dos mortos, você será salvo, porque todo aquele que crê nele não será confundido. E a palavra fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque uma coisa é você conhecer o Senhor, outra coisa é o Senhor te conhecer. E quando você confessa o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, o Senhor, Ele te vê como filho. O mundo espiritual te vê como filho. Vem sobre você uma autoridade no nome de Jesus. Porque no nome de Jesus você pode entrar na presença de Deus. E você pode ali conversar com Ele. Porque Ele rasgou o véu do tempo. Antes do Novo Testamento, antes do sacrifício, se alguém falasse Jeová e Yahvé, era fulminado, era só sacerdote que falava com Deus. Não podia falar o nome dele. Hoje nós temos livre acesso e hoje nós temos livre acesso a Ele. Então, no nome de Jesus, nós podemos fazer conhecidas todas as nossas petições a Deus. Nós podemos conversar com Deus. Nós podemos perguntar, ouvir ao Senhor. E através da sua palavra, entender quem somos nós no reino e aqui na terra. Porque a palavra fala lá nos Salmos que eu li 37, que os ímpios serão desarraigados, mas nós herdaremos a terra. E os filhos herdarão a terra. E para entrar nessa terra, para herdar essa terra no reino, é necessário que o Senhor Jesus seja recebido no seu coração como único e suficiente Salvador. Volto a falar, não é uma mudança de religião, é uma mudança espiritual que faz toda a diferença. Se você ainda não fez essa confissão, abre a tua Bíblia em Romanos capítulo 10 e lê. E lê do capítulo 9 em diante, tá? Para você entender que espiritualmente precisa de uma atitude sua, de se tornar filho, de falar, eu recebo, porque esse é o único caminho que te leva a Deus, não tem outro jeito. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele te leva para o reino através de uma escolha sua. Isso não é a Aline que está falando, está escrito na Bíblia. Você pode pegar a sua Bíblia, tá? Não importa a sua religião, pega a sua Bíblia, a palavra do Senhor. Está escrito lá em Romanos 10, 9. Você deve confessar o Senhor Jesus, fazer essa escolha. E aí você se torna filho e herdeiro das promessas. Enquanto isso não acontece, você não fez a escolha espiritualmente. Faça essa escolha hoje. E Deus fará maravilhas. No Salmo que eu li, a palavra fala assim, Salmo 37. Ainda é Salmo 37, né? No versículo 4, 5 e 6, se não me engano. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, do mais tudo ele falar. Ele concederá o que deseja o seu coração. Entrega o seu caminho a Jesus. Confia nele e do mais ele tudo fará. Porque ele fará a justiça dele brilhar como o sol do meio-dia na sua vida. É lindo. Você vai continuar vivendo, você vai continuar tendo desafios, você vai continuar vencendo os desafios. Porque no final nós somos vencedores, nós vencemos as dores e nós chegamos lá. Mas quando Jesus passa a ser o seu Senhor, tem um consolo no seu coração. Algo acontece de diferente. Tudo muda, a vida fica mais leve. Sai de você
uma culpa, um medo, e você realmente começa a ter uma intimidade com o Espírito Santo de Deus, e isso muda a sua história. Isso muda a sua história. Porque a palavra fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor, ainda em Romanos 10, ele será salvo e não ficará confundido. Amém? Fica com essa palavra, espero que ela te abençoe, amém? Deus abençoe.